Olha, estamos por aqui mais uma vez e hoje a aula tá top. Tá é para iniciar a unidade 3 já? Uau! E a pergunta é, e aí? Foram bem na prova? Estão tranquilos? Então, porque essa unidade está bem diferenciada também, não é? E eu até acredito que o terceiro ano, esse ano foi muito diferente, porque nós deixamos um pouco ali aqueles assuntos que tem no terceiro ano, mas que não tem sido tão utilizado, por exemplo, em avaliações externas, né, no Enem. E nessa pegada nós tentamos intensificar com vocês justamente a pegada Enem. E nessa nova pegada Enem apareceu uma novidade. Por quê? Porque o Estado abraçou uma causa que é o SAEB. Então, nessa pegada Enem e SAEB, que até a gente está fazendo as questões, mas são muito parecidas. Verdade. Muito parecidas mesmo. Então, dentro dessa ideia, né, que a gente quer trabalhar com vocês, essas questões que caem nessas avaliações externas. Por quê? Porque aí quando vocês se depararem com uma prova dessas, vocês não ficam surpresos. De jeito nenhum. Nem para um Enem da vida, um SAEB, seja qual for, até mesmo um concurso público, né? A gente está sempre trabalhando aqui o raciocínio lógico também com eles, que também é abordado aí na questão dos concursos. Então, assim, o objetivo da gente é preparar vocês para a vida, não necessariamente para a universidade, com certeza, né, faculdade, mas para a vida, para todas as situações possíveis, caminhos que vocês possam seguir. É assim que a gente está querendo preparar vocês na nossa área de conhecimento, lógico, né, na parte da matemática da coisa. Mas a gente vai sempre fazer isso, tá? Então a gente faz todo um estudo, um planejamento, né, projeta as ideias e prepara as aulas com muito carinho, com muito cuidado, para vocês serem contemplados aí com o melhor possível, tá bom? Aula de número 36. E a aula de hoje? Entramos com o pé direito na unidade 3, então já iniciamos aí a última unidade. Chora não, coleguinha! Ainda tem bastante coisa pra gente ver, mas é a última unidade aí da disciplina de matemática com vocês, né? Então vamos aproveitar, bem aproveitado cada momento. E eu até acredito que esse módulo matemática ficou muito bem encaixado, né? Porque assim, ó, nós vamos fechar aqui a unidade 3... Aí pelo meio de agosto, mais ou menos, né, beirando ali, acho que dia 16, 15, não tem que olhar direitinho no calendário. Mas olha, não está tão longe do Enem e também nem está tão perto. Dá para vocês se apropriarem das dicas. Ficou legal, porque eu lembro que quando eu comecei aqui contigo, era no começo do ano. Sim. E aí quando acabava ali em março, abril, ficava muito distante do Enem. E às vezes acabava que o aluno ia esquecendo, ia ficar desligado porque tem os outros módulos. Agora não, agora está ali agosto, começando setembro, dá tempo de você reorganizar para os módulos que estão vindo, porque você já fez um planejamento do seu estudo. Né? E dá de você ir fazendo ali as revisões. Uma questão todo dia, reassiste uma aula, olha uma aula do Enem, marca quais são as aulas do Enem, reassiste depois, faz as questões de novo, para que você possa estar se preparando. E no dia da prova, vai ser só alegria. A gente está dando a faca e o queijo na mão. Pronto. Então vamos lá, hoje é a aula do SAEB. A gente primeiro vai explicar um pouquinho do conceito, o que é essa avaliação, como que ela é abordada, e depois a gente vai trabalhar com vocês questões que já foram, né, assistidas aí em outras avaliações anteriores dessa modalidade e que a gente vai trabalhar e preparar vocês para isso, tá? 7 questões? 7 questões. Então pronto, a gente vai fazer 7 questões do SAEB com vocês, tá? Então vem com a gente, a aula de número 36. Quando a gente fala, então, de SAEB, né, e os conteúdos de matemática que são aplicados no SAEB é o que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Isso. Super SAEB. Super. E então vamos desmembrar a sigla, né? Vamos aqui junto? Vamos SAEB, junto aqui? porque assim, a gente escuta falar SAEB. O que é SAEB? Hein, acho que vale uma foto, não vale? Diretor, vale uma foto? Deu certo? Então vamos começar pela sigla. O que é a sigla, né? Sistema de Avaliação da Educação Básica. Ah, mas peraí, a educação básica não começa lá no primeiro ano? Aninho, dos pequenininhos. É, dos pequenininhos, assim, e vai até o terceiro ano do ensino médio? Sim.
Então vai avaliar tudo? Só que lembra que a gente disse que é finais de segmentos? Então quem são os alunos que vão ser avaliados na aplicação da prova? Os alunos do 5º ano, que é o final do Fundamental 1. Tem uma novidade para tu. Calma. Sabe por quê? Na nova estrutura SAEB, os segmentos agora terminam de modos diferentes. Por exemplo, nós temos um segmento que termina ou inicia no 2º ano, que na época que nós estudávamos era a primeira série. É verdade. Então, no 2º ano já se inicia um ciclo, que é ensino fundamental 1. Sim. Então, ele sai da alfabetização e entra na educação infantil, ali no ensino fundamental 1. Aí vai do 2º ao 5º. Ao 5º. Então, quem vai fazer as avaliações finais de segmento? 5º ano, o 9º, que é o final do Fundamental 2, e o 3º, que é no segmento do ensino médio, é a classe que encerra. Então, é vocês, ou melhor, são vocês. Então, estamos aqui para trabalhar por isso. Então, vamos entender um pouquinho agora do conceito. O que é o SAEB? Olha lá na telinha. O SAEB, então... Sistema de Avaliação da Educação Básica é um conjunto por quê? Porque não é só uma turma que faz, são várias turmas que vão fazendo essa avaliação. É um conjunto por quê? Porque são vários segmentos que fazem avaliação. De avaliação externa, em larga escala, que permite ao INEP realizar um diagnóstico da educação básica brasileira e de fatores que podem interferir no desempenho do estudante. Lembra que nós falamos de estatística com vocês? Que a estatística faz o levantamento de algumas informações, faz a análise dos dados e no final toma uma decisão? Então é a partir dessa nota que o INEP vai tomar uma decisão sobre como que nós devemos mexer. Tanto é que agora a última mudança que nós tivemos foi uma reestruturação, né, dos módulos estudados por região. Cada região tem o seu modelo de educação. Legal. A gente falou de INEP, mas o que é INEP mesmo? Vamos dar a resposta para os meninos? Bom, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, né? Mais conhecido apenas como INEP. Foi criado há mais de 80 anos e é praticamente um braço direito para o MEC, para o nosso Ministério da Educação. Tá? Então o INEP é como se fosse o IBGE? Só que o INEP, né, é o da educação. Da educação, uau. Beleza. E aí, a perguntinha, como é que fica? Só isso, a gente vai dar os índices, então, para tomada de decisões. Né? E o grande problema que nós temos hoje não é nem a prova, você sabia? Não é a prova, porque nas provas, os alunos até que se dão bem. A prova do INEP, a prova do SAEB é português e matemática. Na prova, os alunos até se saem bem. O problema é que muitos dos nossos estudantes não vão fazer a prova. Você sabia? Eles meio que dão uma burlada no... É porque assim, nós, alunos, nós temos uma mentalidade assim... Vai me dar nota? Vale nota? Vale nota? Se vale não vale, ponto. Eu não faço. Não sei o quê. Ei, eu costumo brincar assim, não vale nota. Mas imagina só você, sai do ensino médio... Vale conhecimento. E vai para a faculdade. Na faculdade, você entrega seu currículo para ir para o estágio. No currículo, na faculdade, geralmente está no 1º, 2º período. Não tem muito o que avaliar. Eles vão avaliar o quê? Seu ensino médio. Aí, de repente, eles pegam lá seu histórico escolar, que hoje em dia tudo é online, e aí você não fez a prova do SAEB, ou você foi fazer de qualquer jeito, e lá no SAEB você ficou classificado como analfabeto funcional, porque de 40 questões, 50 questões, você acertou 10. Aí o cara fala assim, eu na minha empresa... Lúcia, você abriu uma empresa de arquitetura e urbanismo. Fala a verdade. Aí você vai contratar estagiários para lhe auxiliar lá na empresa. Aí você olha o currículo do cara, tá lá. Um monte de nota baixa, um monte de falta, não fez fazer igual aquele memezinho, né? Vai ou não vai? E aqui a gente vai ver a nova estrutura do SAEB, né? Então, olha aí, tem um caminho a percorrer. Olha lá na telinha que vai ficar mais claro para vocês, visível. Na telinha, vamos lá?
Então, a nova estrutura do SAEB começa ali com a creche, né? Vamos à pré-escola. E aí entramos, que nem o professor Maurício acabou de explicar, no ensino fundamental. Isso. No 1, né? Começando ali com o segundo ano, passando pelo quinto, chegando no nono. Isso tudo é fundamental. Né? Isso, aí tem o Fundamental 1, Fundamental 2, e aí nós encerramos, e esse ciclo aqui, esse aqui... É o nosso calcanhar de Aquiles, que é o final de tudo, né? E é onde a gente precisa estar bem preparado. Mas para isso, acho que é bom a gente começar a fazer as nossas Porque a dúvida deles é né? assim, as questões são muito difíceis, são muito diferentes as questões do Enem, porque agora nós vamos ter que fazer muitas questões. É diferente do Enem? Não é diferente do Enem? Como é que são as questões? São questões de matemática, que você estudou durante todo o processo na escola. Então, tem questões muito fáceis, tem questões médias, tem questões fáceis. Tá dentro daquele padrão, né, regular aí que a gente sempre fala, né? Tem aquelas que você faz em um curto espaço de tempo. Muitas usam o raciocínio lógico, muitas usam a matemática básica, que a gente já disse algumas vezes aqui, é regra de 3, é porcentagem, figuras geométricas simples. E outras, claro, tem níveis mais um pouquinho complexos, que você vai ganhar levar um tempo a mais com ela, né? Mas aí a gente tem que aprender a dar essa dosagem aí para dar uma equilibrada e dar tudo certo. E eu acredito que melhor do que ficar falando das questões para eles... É mostrar logo. É mostrar para eles como que são as questões, geralmente no SAEB. Então, com esse olhinho piscando aqui, é assim que a gente começa. Vamos fazer 7 questões com vocês e ao longo da aula a gente vai conversando um pouco mais, tá certo? Vamos lá então, a primeira questão, essa questão do SAEB, vamos ver. Um corpo cilíndrico com 4 centímetros de raio e 12 centímetros de altura, está com água até a altura de 8 centímetros. Isso aqui me é familiar, né? Acho que eu já vi algo parecido no Enem, não foi? É verdade. Foram colocadas em seu interior N bolas de gude e o nível de água atingiu a boca do copo, sem derramamento. Qual o volume em centímetros cúbicos de todas as N bolas de gudes juntas? Sabe o que eu lembrei agora? Nós fizemos uma questão com eles aqui, que tinha um objeto com água, e nós precisávamos completar esse objeto para tirar uma coisinha de cima, com bolinhas também. Foi mesmo. Então, a gente dá para perceber que tem o mesmo segmento, né? Muito similar, muito parecido. Aqui a pergunta ela vem bem direta, né? Então, é uma questão mais rápida do que a do Enem, eu acho, né? Então, a pergunta já é de cara aqui, ó. Qual o volume em centímetros cúbicos de todas as bolinhas de gude juntas? Eu penso que nós precisamos desenhar o cilindro e vamos enxergar... começar pelo rascunho, né? Isso. Nós temos a altura de 12 centímetros, que é a altura do corpo cilíndrico. Só que tem água até 8. Então, para eu saber o volume das bolinhas de gudes, é só saber qual é o volume desses 4 centímetros de diferença que faltam. Só, não precisa nem fazer do restante, né? Só isso. Então ficou fácil. Vamos lá então? Vamos fazer o desenho aqui? E legal, né? Olha a observação muito importante. As nossas alternativas já estão em função de pi. Então não precisamos substituir nada, né? Então vamos lá? Então eu tenho um corpo cilíndrico, né? Vamos lá. Então vamos fazer aqui o cilindro do negócio. Ele tem um total de 12 centímetros de altura, né? Isso, 12 centímetros. O total dele, ó, é 12 centímetros de altura. Mas ele tá cheio de água, né? Até uma altura de 8 centímetros, certo? Aí tá top esse desenho, hein? Tá top, não tá? Arrasei, né? 8 centímetros. E aí a gente tem o raio, né? Então vamos colocar o raio aqui mais escurinho. O raio é de 4 centímetros, né? Então temos o raio, aí a gente precisa, fui falar, o raio é 4 centímetros. E a gente precisa, então, entender o que é raio, o que é altura, o que é cilindro, tudo isso faz parte da parte conceitual e da nossa teoria, né? Beleza. Então, ele quer saber esse volume aqui, né? Esse volume restante aqui. Então, é só a gente fazer o restante aqui com 4 de altura, que nem o professor Maurício disse. Só isso. É como se fosse um corpo cilíndrico de raio 4 e altura também 4. E o volume no cilindro é dado pela área da base vezes a altura, só que a minha base é um cilindro, né? É um círculo. É um círculo. Então é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Então vamos lá, o π a gente vai deixar quietinho, porque tá aqui nas nossas respostas, tudo é π. O raio é 4.
ao quadrado, vezes a altura, que também 4. é 4. É essa altura agora aqui que a gente está fazendo, né? Então, vamos lá. 4, na verdade, tem 4 ao cubo aqui, né? 4 ao cubo. 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64 pi. Então, esse é o volume que resta ali no corpo cilíndrico, certo? E aí, o aluno poderia pensar assim, mas ele falou da bolinha de gude, que é uma esfera, mas ele quer saber qual é o volume de todas juntas. Aí sim, então a gente já pode de cara já ir lá e marcar a letra C, né? O que acontece, a diferença da questão do Enem? Lembra lá da questão do Enem, quando a gente fez esse processo? Lá ele pedia o volume máximo de cada bolinha. Isso. Então aí depois de tudo isso, tinha que dividir. dividir. Aqui tá um pouquinho mais simples, então a gente vê que o Saeb, assim, ele é um pouco mais direto, né? Ele também não tá tão, assim, envolvendo muitos aspectos, então ele é mais direto. Desde a leitura, a interpretação e o cálculo em si, papum. Mas muito fácil, né? Beleza. Volume, gostei. a gente viu geometria espacial já com eles, então assim, ó, é bem por aí. Ficou tranquilo. Segue o rumo do coração que dá tudo certo. Vamos lá? Beleza. Mais uma, tem um espacinho aqui, vamos lá, mais uma. E agora? Em uma escola, há 400 estudantes do sexo masculino e 800 do sexo feminino. Escolhendo-se ao acaso um estudante dessa escola, qual é a probabilidade de ele ser do sexo feminino? Só isso. Eu lembro que probabilidade é a razão... Probabilidade de um determinado evento acontecer, isso. né? É a razão do número de elementos do evento pelo número de elementos do nosso espaço amostral, que é o Szinho, né? Ou seja, é o que eu estou analisando, é o que está em análise, dividido pelo todo, né? O total de possibilidades. Então o todo aqui eu tenho que somar todos Tem que somar, os alunos. então somar, né? Porque 800 mais 400, 1.200 alunos. Então essa é a parte do denominador, certo? E ele quer saber a probabilidade do sexo feminino. Quantos são do sexo feminino? Então é 800 num total de 1.200? Mas não tem esse gabarito. Não tem. Mas aí vamos começar, né? Aquelas estratégias básicas, né? A gente pode cortar os zeros, não pode? Ficar 8 por 12? E a gente ainda pode melhorar mais isso, porque né? 8 e 12 são múltiplos do número 4. Então a gente pode dividir por 4? Pode. Vamos botar o 8 sobre 12 primeiro aqui. 8 em 12. Não temos essa resposta aqui no nosso gabarito, certo? Certo. Mas a gente pode dividir por 4. 4, né? Divide o denominador, divide o numerador. 8 por quarto? 2. 2. 3 por 4? 12 por 4? 3. Então temos aí 2/3 de cara, né? Beleza. Muito fácil, muito simples essa, não é? E como nós estudamos, né, muito bem essa parte de razão, proporção, aqui fica a seguinte informação, que para cada 3 alunos dessa escola, 2 são do sexo feminino. Isso. Então aqui uma de razão e proporção, muito tranquila, muito fácil. Proporção não, só de razão, né? Mas quando a gente trabalha a probabilidade, a gente está trabalhando razão. Aí vale ressaltar que aqui nas alternativas, né? Aqui nas alternativas podia ter em percentual, podia ter em decimal e podia estar em fração. Em fração mais fácil ainda, porque a gente monta a probabilidade e de cara já tem a fração. Já tem a fração, Então, como a gente já falou na primeira, umas questões mais diretas, né, professor Maurício? Bem direta. E o ponto de atenção aqui é exatamente qual? O total. É porque ele não deu o total, ele fracionou. Esses números para que você ficasse atento. Então, cada questão, você tem que resolver e observar onde que ele tentou me distrair. Qual é o distrator? Isso então, o distrator aqui está na separação. E o mais legal que eu tô achando, que a gente tá vendo essas questões de Saeb, tá vendo que os meninos têm condição, capacidade, porque são assuntos que nós já trabalhamos. Então, eu tô botando fé, galera. Eu tô botando fé que o pessoal da mediação tecnológica do 3º ano vai arrasar nessa avaliação de larga escala. Certinho? Certinho. Mais uma, então? Mais uma. Então, vem com a gente. Mais uma aí. Olha lá na telinha. Uma lata de leite em pó em forma de um cilindro reto, possui 8 centímetros de altura com 3 centímetros de raio da base. Uma outra lata de leite de mesma altura e cujo raio é o dobro da primeira lata, possui um volume, aí tem lá 2 vezes maior, 3 vezes maior, 4 vezes maior, 7 vezes maior ou 8 vezes maior. Como nós temos as alturas e os raios, tá fácil, né? É para calcular o volume e dividir o da maior pelo menor. Só comparar. Né? Então vamos lá. Então a gente já sabe que a gente tem uma lata de leite em pó em forma de cilindro. Então a gente vai fazer o mesmo desenhozinho da primeira. O mesmo desenho. Né? Vou fazer até de vermelhinho aqui, porque foi onde a gente anotou, né? Então
Temos uma aí, uma lata cilíndrica, e as dimensões são 8 de altura e 3 de raio. Isso. Então, vamos lá. 8 de altura e 3 de raio aqui, raio. Tá? Beleza? E a outra, né, vamos desenhar de verdinho. Tem a mesma altura. Tem a mesma altura, Só mas que o o raio é raio o dobro, né? é 6. Então ela é uma gordinha, mais gordinha assim, né? Isso. E a altura é a mesma. E ela vai ter, então, de altura o mesmo 8, certo? E o raio agora é 6. Beleza. Uhum. E aí a pergunta é do volume, né? Então a gente pode pensar, não precisa nem o pi, a gente deixa ele, nem mexe né? com o Porque pi. pode usar, né? A gente já sabe que o volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Sabe o que eu pensei aqui? Na letra A diz assim, 2 vezes, não é? 2 vezes. É porque eu já pensei ali, porque se é 3 e o outro tem 6, então já dá para pensar que é 2 vezes, né? Mas muita calma nessa hora, muito cuidado, né? Vamos lá, vamos calcular aqui então? Então vamos lá. A área da base é o pi vezes o raio, que é 3, né? 3 ao quadrado. 3 ao quadrado vezes a altura? 8. Esse aqui vai ser o pi vezes o raio ao quadrado, que é 6, vezes a altura, que é 8. O pi, tanto para um quanto para outro, né? Aqui Isso. vai dar 3 ao quadrado. 9. 9 vezes 8. 72. 72. Pi. E aqui, 6 ao quadrado? 36. E aí a gente multiplica 36 por 8. Pode deixar o pi do jeito que tá. Pode né? deixar o pi quieto, você mexer com o ele. pi quieto. 36 vezes 8? 288. 288 pi. Beleza, né? E agora a gente tem que fazer uma relação do que o 72 representa para o 288, né? Ou melhor, quantas vezes o 72 cabe dentro do 288? Deixa eu ver, só dividir. Fica 1, vai 2, desce 3, tira 9, resta 9 fora. 4. 4 vezes? 4 então, vezes. se eu dividir o 288 por 72, porque o pi é o mesmo, né? Então, eu vou ter um resultado? 4 vezes. Né? Então, a gente já de cara pode marcar a alternativa letra C. 4 vezes maior. Então, quer dizer que se eu pegar 2 copos do mesmo tamanho, só que com um raio maior... Mesmo tamanho de altura, né? De altura, mesma altura. Mesma altura. Os copos cilíndricos, peguei os copos cilíndricos e tal. Vamos imaginar que... E o raio é o dobro. Tomar tererê. Aí eu cheguei no mercado acho que é pra tomar café, então. Cheguei no mercado, tinha um copo cilíndrico lá, pequenininho, aqui em raio de 3 centímetros menos e tal. Comprei. Aí eu coloco a erva, tomo tererê. Aí, de repente, eu vi um outro maior, mesma altura, só que mais gordinho. Aí o olho cresceu, né? Porque aí, cabe mais. Esse ficou melhor. Só que, olha só, vou gastar 4 vezes mais erva nesse copo do que no outro. É verdade. É melhor ficar com o outro mesmo, né? E como o professor Maurício disse, os distratores, né, que são aqui as alternativas, ó, às vezes ele nos induz a marcar alguma coisa. Como o raio era o dobro, a gente fica naquela, né, naquela coisa, se for para um chute, vamos dizer. Aí dobrou o raio, dobrou o volume ali, a relação do volume? Não, né? Então tem que ter cuidado e muita calma nessa hora. E aí fica legal de lembrar agora o seguinte, dobrou, então é 2 vezes, né? 2 vezes 3. Como vai ao quadrado, 3 ao quadrado vezes 8 vezes pi é igual. 2 ao quadrado, 4. Já aparece o 4. Já dá pra ver. Aí você começa a trabalhar já a lógica. E aí, é só isso? Só isso. E, por incrível que pareça, a gente já fez 3 e todas elas com muita facilidade. Muito fácil. Né? Então, são questões do SAEB. Ele aborda questões similares ao Enem, só que eu vejo que com um grau de dificuldade um pouco menor, assim, isso. né? Mais diretão, assim, mais tranquilo. Então, é só isso? Só isso. Então, vamos mais disso? Mais disso. Mais disso? Mais uma questão aí pra vocês. Olha lá na telinha, então. E agora? 2 pessoas partindo de um mesmo local caminham em direções ortogonais. Opa. Já lembro que eu vi isso aqui em algum lugar. Isso aqui não me é estranho. Ortogonal. Ortogonal é com ângulo de 90 graus, não é ortogonal? Uma pessoa caminhou 12 metros para o sul, foi para o Rio Grande do Sul, e outra 5 metros para o leste. Qual a distância que separa as 2 pessoas? Norte, sul, leste, oeste. Tu lembra Isso da Rosa dos Ventos. Teve uma aula do Enem que nós trabalhamos essas rosas do vento. Me lembra que norte, sul, leste, oeste. É isso aí.
E duas pessoas, então, partindo do mesmo local, caminham em direções ortogonais, ou seja, formando um ângulo de 90 graus. Leste e sul. Então é aqui. Uma foi para cá, a outra veio para cá. Isso mesmo. A pessoa caminhou 12 metros para o sul. Então vamos marcando aqui, né? Podemos marcar de vermelhinho. 12 metros para o sul. A outra caminhou 5 metros para o leste. Vamos fazer um... Menorzinho, fazer mais proporcional. Mais proporcional, mas da mesma corzinha. 5, né? Isso. Para o leste. A pergunta é, qual a distância que separa essas duas pessoas, né? 17, porque 12 mais 5, 17. Ei, mas você sabe que quando fala de distância é o menor possível, né? Então o menor... O menor possível. Se tem uma pessoa aqui e outra aqui, a gente pode dizer que temos uma hipotenusa de um triângulo retângulo. Então não é 17, não. Não é 17. E o mais legal é que aqui a gente tem uma terna pitagórica, não tem? Tem. Tem números pitagóricos? Tem. Quando um cateto é 12 ao quadrado, 144, mais o outro cateto que é 5 ao quadrado, 25. 144 mais 25? 169. 169. E a raiz de 169 é 13. Então, de cara, a gente já sabe que é a letra B. Mas peraí, pessoas, o que vocês fizeram que eu não entendi? Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, com onde? A ao quadrado é igual a soma do quadrado dos catetos. Então, quando eu quero a hipotenusa, é elevar o 5 ao quadrado mais o 12 ao quadrado. Ou seja, 25 mais 144, que vai dar o nosso famoso 169. Mas eu não quero A ao quadrado, né? O que eu quero? Vamos pra cá. Eu quero só o A. Então, vou fazer raiz de 169, que é 13. Muito bem. Mas quando a gente já sabe as ternas pitagóricas, né? São aqueles números que a gente já sabe, os valores. Fica mais fácil. Então, assim, claro que isso é conhecimento adquirido, né? Então, é ao longo do tempo, não é de qualquer jeito, né? Mas a gente já sabe que quando um cateto é 3 e outro é 4, hipotenusa 5, né? Então, quando um cateto é 5, outro é 12, hipotenusa 13. Então, isso aí a gente já vai seguindo. E eles ficaram se perguntando, acho, por que não marcou 17? Porque a menor distância, ele quer saber a distância que separa as duas pessoas. A menor distância é justamente essa linha reta que vai de um ponto ao outro. E não essa somatória aqui, né, que nós fizemos. Mas que é uma coisa que na hora a gente pensa, é uma distância. Mas ele perguntou lá, qual a distância que separa essas duas pessoas, né, ali naquela situação. Então, quer dizer, a distância que separa elas não é essa daqui fazendo a curva, e sim a que está fazendo linha reta. Em diagonal, né? E eu tô achando legal o seguinte, até agora, nenhuma das questões que nós trabalhamos do SAEB fugiram do que nós já havíamos trabalhado em questões do Enem. Inclusive, a Rosas do Vento, nós fizemos uma aula específica falando dela, falando do plano cartesiano, falando de um monte de coisa bem legal. Essa questão de caminhos, né, sempre é abordado, né? Uma pessoa caminhou assim, tanto para lá, tanto para cá e tudo mais. Certinho? Mais uma? Vamos lá, então? Mais uma para nossa conta. Bora ver. Um pintor dispõe de 6 cores diferentes de tinta para pintar uma casa e precisa escolher uma cor para o interior e outra cor para o exterior, sem fazer nenhuma mistura de tintas. De quantas maneiras diferentes essa casa pode ser pintada usando-se apenas as cores de tintas que ele possui? Peraí, são 6 tintas? Então aí é um princípio multiplicativo. Eu lembro que nós fizemos uma questão, acho que eram brincando com os números, com o terceiro ano, que a Maria tinha tantas camisetas e tantos shorts, de quantos não podia combinar uma peça. Tá, então ele dispõe de 6 cores diferentes, 6 certo? cores. 6 cores diferentes. E não pode repetir cores. Isso, uma para o interior e outra para o exterior. Sem fazer mistura, então ele já vai dizendo as coisas aqui, sem misturar. E a pergunta é de quantas maneiras diferentes essa casa pode ser pintada usando apenas as 6 cores distintas que ele possui. Se é o princípio multiplicativo, então é multiplicar o quê? Porque ele pode usar 6 cores para pintar dentro. Só que quando ele escolher uma cor para dentro, ele não vai poder repetir essa cor lá fora. 6 cores, a parte de dentro pode ser pintada de 6 cores. Isso. Mas aí, quando ele for para fora, só ele pode tem escolher 5 opções. Mas vamos imaginar que ele começou pintando por fora.
Então ele pode Mesma escolher 6 coisa. cores para pintar fora. Quando for para dentro, só 5 tem cores, 5. Então porque é não só pode multiplicar repetir. o 6 vezes 5? Só isso. E temos aí, então, um total de 30 opções. Não. Né? Esse Saeb aí eu vou gabaritar. Né? essas assim de combinações, né? Isso. Essas que falam de combinação também são bastante abordadas, né? Então, assim, fica atento a esses detalhes, porque essas aqui são... não cai, não. Despenca, né? E aí o detalhe, o ponto de observação falamos em combinação. Quando começa a ler, pensa assim, análise combinatório, é arranjo, é combinação, é o quê? Vai com calma. Geralmente, principalmente no Saeb, eles gostam muito de cobrar essa questão do princípio multiplicativo. O que é o princípio multiplicativo? Você pode usar até para resolver arranjo. É você ir vendo as possibilidades e subtraindo no total. Quer dizer, tem 6 cores disponíveis. Quando ele pintar a parte de dentro da casa, ele vai usar uma cor só, que falou lá no problema, uma cor só. Pintou. Sobram quantas cores para escolher lá fora? Todas, menos a que eu usei dentro, porque não pode ser da mesma cor. Então sobrou 5 cores. E aí fica tranquilaço. Muito boa. Muito legal essa, né? Mais uma? Mais uma. Vamos lá. E aí a gente vai agora falar um pouquinho de progressão aritmética, de PA. Cai também, olha aí, ó. O termo que ocupa a posição N em uma progressão aritmética, PA, de razão R, é dada pela fórmula AN igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Ué, mas ele já falou a fórmula aqui na prova. Quer dizer, eu não vou nem precisar lembrar da fórmula. Com o auxílio dessa informação, assinale a alternativa que apresenta o 14º termo de uma progressão aritmética de razão 3, cujo o primeiro termo é igual a 20. Então, ele me deu a fórmula, deu as informações todas e quer que eu calcule só o 14º termo usando essa fórmula. Tá muito fácil. Muito fácil, então. Quando a gente já sabe a razão e a gente sabe o primeiro termo, já deu a equação, só jogar, né? Só isso. O 14º, todo mundo sabe, né, que o 14º é o termo A14, né? Ah, com certeza, né? Então o tá bom. 14º é o nosso A14. Então vamos colocar lá. Aí temos a equação, né? A N é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. E aí o AN é o meu A14. O meu A1 ele deu, foi 20. O primeiro termo, né? Igual a 20. E o N? O N é 14, é a posição né? Isso, do termo. se o AN, e aqui diz que é 14, então aqui o meu 14 é o meu próprio N. Menos 1 vezes a razão que foi dada também, que é 3. Então ele deu a faca e o queijo na mão, porque ele deu tudinho, né? O meu A14 vai ser quem? 20 mais. 14 menos 1? 13. 13 vezes 3. E aqui que tem que ter muito cuidado, porque fazemos primeiro a multiplicação para depois somar. Então vai ser o 20 vezes 13 vezes 3? Vai dar 39. 39 mais 20. 59. 59. E já encontramos a resposta, letra C. E aqui ele nem cogitou a hipótese de que você ia somar primeiro, né? Porque senão seria 99 ali, né? Porque sim. Se somar dava 33 vezes 3. Então, olha só como o Saeb foi assim. Foi gentil. Eles não vão somar. Né? Vamos para mais uma então? Sem muita conversa para dar tempo de fazer ela. Vamos lá, última questão agora. Fizemos 6 já, olha que bacana. 7 questões. Ao passar sua mão direita por todos os vértices e arestas de um poliedro somente uma vez, um deficiente visual percebe que passou por 8 vértices e 12 arestas. Vértices então, 8, arestas 12. Ele tem uma deficiência visual e passou a mão ali no sólido geométrico espacial. Encontrou 8 vértices e 12 arestas. Concluiu-se que o número de faces desse poliedro é... Euler. Euler. Mas até mesmo sem Euler, né? Sem ele, a gente podia mais ou menos já dar uma deduzida aqui, né? 8 vértices, 12 arestas. Eu lembro de uma figura Eu acho que é um cubo, né? Mas a gente pode... Vamos pensar, né? Se a gente fizer o cubo, vamos pensar aqui? O cubo tem, vamos ver, quantos vértices e quantas arestas.
Hoje eu tô inspirada no desenho, né? Tá Não tá ficando nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Confere? 8 vértices? As arestas agora, vamos passar por riba delas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Confere? Confere. Confere. Então, com certeza, é o nosso hexaedro, nosso cubo. Mas vamos passar pela equação, pela nossa relação de Euler. Lembra que era viva, feliz, A2? Então, quando a gente soma vértice mais face, tem que ser igual a aresta mais 2. Até porque a gente de cara aqui já vai ver as faces, né? São quantas faces num dado? 6. Num cubo, então temos 6 faces. A resposta a gente já sabe que é 6. Mas vamos calcular agora usando a nossa relação de Euler. Vamos lá. Quantos vértices eram? 8. Quantas faces? Não sei. Quantas arestas? 12. 12 mais 2. 8 mais F tem que ser igual a 14. Aí podemos resolver como se fosse uma equação do primeiro grau, tudo que tem F de um lado não tem do outro, ou pela lógica. Qual é o número que somado com 8 tem que dar o 14? E nem precisa ir longe, né? Porque é só olhar no gabarito lá nas narrativas. Lá. Tem 20, não dá 28. 12 dá 20. 8 dá 16. 6 dá 14. 4 dá 12. Então o número de faces é 6. Beleza. Top de linha, adorei. Essa aula tá muito top, muito legal. A gente desenrolou 6 questões com vocês. Eu acho que questões, assim, de um grau de dificuldade que para o terceiro ano é bacana, é de boa, tranquilo. E que a gente vai praticando para chegar cada vez mais na nossa competência, né? Vamos trabalhando as habilidades para chegar a ser competente, certo? E aí eles se perguntam bem assim, as questões do Enem podiam ser assim também, não é? Mas elas são, tá? Só que lá no mais Enem... trabalhosinhas, tem mais uma questão, elaboradas. ainda tem uma outra informação. A banca do Enem mudou de novo. Né? Eu acredito, você falou esses dias. Eu acredito que deve ser um acordo entre eles, porque assim, era a Febrace, aí entrou a FGV. Aí 5 anos agora a FGV sai, volta a Febrace. Febrace foi a banca que aplicou o Enem até 2017. Então, quer dizer, até 2017 nós tínhamos uma linha de questões um pouco mais interpretativas. Nós tínhamos muito gráficos. De 2018 para cá a gente considera que vieram as questões mais diretas, assim, né? A galera estava conseguindo resolver de boa. Mas assim, tudo é possível, né? Então a gente tem que agora criar prática, né? Resgatar aquelas questões mais antiguinhas aí e trabalhar com elas para a gente sentir menos dificuldade. Você vê que a gente estava olhando as aulas e a gente estava meio que inspirado, porque não sei se você lembra que nas últimas 3 ou 4 aulas, as questões do Enem que nós trabalhamos eram 2015, 2014, 2016. A gente já tá no caminho aí, né? Então quer dizer, a gente já estava ali. Porque assim, é matemática. E a matemática, como todo mundo diz assim, não muda muita coisa. Agora sim, o detalhe de como que eu passo a informação é que às vezes fica confuso. Esse escrever a pergunta. Lembra daquele brincando com os números? Encontre o X. O menino foi lá e circulou o X. Ele está errado? Não, né? Não, porque é para encontrar o X. Ele encontrou. Agora sim, verificando o triângulo, retângulo, sabendo das teorema pitagórica, conhecendo o teorema de Pitágoras, determine o valor numérico do X. Tem muita diferença, né? Encontre o X. Achei. Nós temos um brincando com os números. Vamos lá, vamos de brincando com os números? Olha lá, vamos dar uma olhadinha de perto. Na telinha, pense e responda. Qual é a altura da mesa? Olha assim. A altura de um gato que está em cima da mesa até o topo da tartaruga, 1,7. A altura agora invertida, né? Ou a tartaruga está em cima, o gato está embaixo. Então, a altura da tartaruga. Do topo da tartaruga até a cabecinha do gato, temos 1,30. E ele fez até bagunça, né? Que ele colocou 1,7 metros, do outro lado 130 centímetros. Sim, verdade. Não ajudou muito, mas é só a gente colocar uma vírgula, né? Então, olha aqui, observe que ele quer até aqui, né? Isso. Do mesmo jeito até aqui, até a cabecinha do gato e de cima da tartaruga. E ele quer saber qual é a altura da mesa. Da mesa, ele quer saber essa alturinha aqui. Isso. Ixi. Como é que é? Tá? Gênio da matemática. Então, você também é gênio. Vamos agora pensar um pouco, dar uma analisada na imagem, refletir. 130 centímetros é quanto em metros? 1,3. Então, é só colocar vamos ajudar já eles. Vamos colocar uma vírgulazinha. 1,3 metros. 1,3 metros. Beleza. Então,
agora para você poder descansar, se bem que a aula de hoje nem foi assim, né? Cansativa, né? Não, essa aula foi muito boa. Eu particularmente achei que o tempo passou até rápido, porque a aula foi muito legal. E é importante que vocês entendam que não são questões extraordinárias, não. São questões que você sabe resolver. Só precisa ter um tempo de dedicação. Isso. Então, vamos finalizando a nossa aula, que passou muito rápido, com muitas coisas, muito aprendizado, mas a gente volta já já com aquela revisão, né, com as atividades de sala, mais questõezinhas do SAEB para eles resolverem, né? Então, a gente não para por aqui e já já a gente está de volta de novo. Até lá!